Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Atlantic Connection, programa em parceria da BMC com o Jornal Econômico de Portugal. E aqui essa nossa grande conversa de todas as semanas, falando sobre grandes temas que têm relação, claro, com o nosso país, Brasil, com o lado de lá, Portugal. Nós estamos sempre acompanhados aqui de grandes jornalistas, de grandes figuras ali do Jornal Econômico de Portugal. E desta vez eu estou acompanhado de José Carlos Lourinho. José Carlos, é sempre um prazer conversar contigo. Nós nos encontramos aqui algumas vezes durante os episódios aí já passados do Atlantic Connection. Muito obrigado mesmo pela conversa. Sim, muito obrigado, Gabriel, também pelo convite e por fazeres connosco este programa. Um grande abraço a partir de Portugal para ti e para toda a equipa da BMC News e, naturalmente, para os nossos convidados. Hoje vamos falar de um tema que está na ordem do dia. A verdade é que a visita de Lula da Silva a Portugal terminou na passada terça-feira, que foi o Dia da Liberdade em Portugal, o feriado do 25 de Abril, com uma presença, de certa forma, controversa de Lula da Silva em Portugal, mais por motivos, enfim, por motivos exteriores e por motivos também de política interna, que já vamos detalhar com os nossos convidados. De certa forma, o regresso de Lula da Silva ao Palácio do Planalto, com este regresso, o Brasil regressou também a um cenário internacional ao mais alto nível. Portugal foi o ponto de partida para esta visita à Europa, em que o acordo União Europeia-Mercosul tem sido, de facto, protagonista pela sua enorme importância. E esse é um dos temas que vamos aflorar neste Atlantic Connection. O Brasil é, já se sabe, um ator absolutamente fundamental na América Latina, e esta visita de Lula da Silva visa dar um impulso à relação cada vez mais estratégica com a Europa. Para o debate destes e outros temas à volta da visita de Lula da Silva a Portugal, mas também ao continente europeu, contamos com a presença de dois convidados, dois especialistas em temas internacionais. Falo de Marcos Vinícius de Freitas, que é professor de Relações Internacionais, e o António Freitas de Sousa, que é jornalista do Jornal Económico. Bem-vindos aos dois. Iria começar por pedir a cada um de vocês um minuto para que se pudessem apresentar ao nosso auditório, e começo precisamente pelo Marcos. Então, meu nome é Marcos Vinícius de Freitas, eu sou professor de Relações Internacionais e Direito na Universidade de Relações Exteriores, em Pequim, na China, em Beijing, na China, e sou também Senior Fellow do Centro de Políticas Públicas para o Novo Sul, que é um think tank localizado em Rabat, no Marrocos. Muito bem, Freitas. Olá a todos, obrigado pelo convite. Eu sou jornalista, talvez há décadas a mais, especialista, na medida em que um jornalista pode ser especialista do que quer que seja, em temas internacionais. Tenho pelo menos a vantagem, alguma vantagem, de ter uma licenciatura em História, o que, devo dizer, nos temas internacionais é uma enormíssima ajuda. Sem dúvida. Maravilha. E essa ajuda pode ser refletida também no programa do Jornal Económico, Arte da Guerra, que pode ser visto todas as quintas-feiras no site e nas redes sociais do Jornal Económico. Gabriel, começas tu com este nosso debate. Certíssimo. Eu gostaria de começar fazendo um apanhado. Nós tivemos muito ruído nessas viagens internacionais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por certas declarações, e Portugal foi o destino final, pelo menos nessa ida à Europa. Nós tivemos algumas conversas até um pouco ruidosas, protestos, acordos que foram firmados entre os dois países. Então eu gostaria de perguntar a Antônio, que vive esse ambiente, teve o país visitado por Luiz Inácio Lula da Silva, deve ter acompanhado, claro, sempre com muita proximidade essas discussões internacionais, essa relação entre Brasil e Portugal, como uma porta, claro, de discussão com a Europa. Só para a gente começar a nossa conversa, fazer um apanhado geral. Qual o saldo dessa visita, tanto para o governo português, para a Europa, quanto aqui para o nosso governo brasileiro, depois de certas discussões que nós tivemos recentemente sobre
a posição brasileira em relação ao conflito no leste europeu entre Rússia e Ucrânia. Nós tivemos certo desgaste, inclusive, do governo aqui no Brasil, e o governo utilizando essa viagem a Portugal para colocar alguns panos sobre essa questão. Então, qual o saldo que nós podemos tirar dessa visita que terminou recentemente a Portugal e a Europa em si? Eu creio que o saldo tinha necessariamente que ser positivo, desde logo porque a visita do presidente do Brasil resulta num regresso de um alto dignatário brasileiro a Portugal, numa fase em que o anterior alto dignatário não o quis fazer, e portanto o saldo teria necessariamente que ser positivo. Houve realmente uma série de acordos que foram assinados entre ambas as partes, que são, evidentemente, quanto mais acordos forem assinados, melhor para ambas as partes, mas evidentemente que Inácio Lula da Silva, depois de estar em Portugal, foi em Espanha e talvez tenha valido a pena alargar a sua visita à Península Ibérica, porque uma das principais funções de Lula da Silva nesta sua passagem pela Europa, parece-me a mim, terá sido olear um pouco aquilo que estava parado há 20 anos, isto é, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. 20 anos para um acordo comercial parece-me um bocadinho exagerado e, de alguma forma, isso implica que a posição portuguesa, que é, evidentemente, de suporte à aproximação entre o Mercosul e a União Europeia, a posição portuguesa parece-me que não é de uma grande força e Lula da Silva fez muito bem em, depois de Portugal, ir à Espanha, nomeadamente porque Espanha, na altura em que estiver com a responsabilidade de gerir a União Europeia, com certeza que poderá ter um papel muitíssimo importante no desenvolvimento deste acordo que tem 20 anos de preparação, um exagero. A passagem de Lula da Silva por Portugal permitiu também, de alguma maneira, recentrar aquilo que o presidente brasileiro tinha dito quando da sua viagem à China. E eu não tenho a certeza que fosse uma recentragem necessária, porque é bom que o mundo, e em particular a Europa, que é muito umbilical nas suas análises políticas, é bom que a Europa perceba que nem toda a gente tem a mesma ideia sobre o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, e nem todo o mundo tem uma percepção de proximidade como tem a Europa relativamente a este conflito. Lula da Silva, na China, permitiu que se percebesse que há outra maneira de ver as coisas. O Brasil tem todo o direito do mundo de ver as coisas de uma forma diferente da que Portugal tem. Portugal também tem, evidentemente, todo o direito de ver as coisas da forma que decidiu ver. E, portanto, eu diria que, de alguma forma, esta recentragem não era necessária, uma vez que nada obriga o Brasil e Portugal a estarem alinhados em termos daquilo que são as suas opções em matéria internacional. De qualquer maneira, parece-me que é de muito salutar evidência que Lula da Silva tenha tido a preocupação de levar à China uma mensagem de apoio ao projeto, que não passará com certeza por muito mais do que isso, de um projeto de paz para a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, mas também foi importante que Lula da Silva, de alguma forma, personalizasse aquilo que é a ideia sobre esta matéria de guerra, daquilo que se chama crescentemente o Sul Global. É bom que a Europa perceba que nem todo o mundo está debaixo daquilo que a Europa pensa nesta matéria. De qualquer maneira, em termos gerais, evidentemente que a visita de Lula da Silva a Portugal foi coroada de êxito, pese embora aqueles disparates que aconteceram no Parlamento Europeu e que eu, de alguma forma, prefiro explicar de uma maneira simples. Gente com muito pouca educação. No Parlamento Nacional, não é, António? No Parlamento Nacional, peço desculpa, acho que disse
Eu ia começar, eu queria também ouvir o Marcos, naturalmente, sobre a visita de Lula da Silva a Portugal, mas antes, e precisamente estava a ouvir o António Freitas de Sousa e estava-me a recordar, o António estava precisamente a enfatizar a importância do acordo União Europeia-Mercosul, e depois mais à frente até podemos uh, ir com mais detalhe à importância desse acordo. Mas antes de ir propriamente à visita de Lula da Silva a Portugal e a todos os seus episódios mais controversos, eu gostaria de perguntar ao Marcos como é que vê esta situação de Jair Bolsonaro ter tido um mandato em que aparentemente, e dirá se eu estou errado ou não, aparentemente não fez qualquer tipo de esforço para que se concretizasse este acordo tão importante entre a União Europeia e o Mercosul. Sabe-se que as viagens de Jair Bolsonaro foram sempre provavelmente muito direcionadas politicamente, foi à Rússia, foi à Hungria. Jair Bolsonaro não estava a pensar, de facto, nas vantagens económicas para o Brasil de fazer aqui alguma diplomacia para acelerar este acordo comercial? Bem, em primeiro lugar, né, acho que a gente precisa corrigir uma coisa. O acordo foi assinado há 4 anos, né, foi assinado logo no início do governo Bolsonaro, depois de 20 anos de negociação que passaram no governo Lula. Então a gente não pode dizer que o governo... E aqui eu sempre me baseio naquela frase que o Reagan tinha na sua sala, de que é importante dar crédito onde crédito é devido, mesmo que tenha sido alguém que eu não gosto, mas o fato é de que foi assinado durante o governo do presidente Bolsonaro um acordo e que passou a passar aquela necessidade de ratificação pelos 27 parlamentos da União Europeia, e a gente sabe que isso não é um processo fácil, necessita de lobby, e necessita de uma série de situações que são complicadas em razão até... não, mas você precisa também enfrentar os desafios. Uma vez que você tem um sistema, uma política agrícola europeia que é extremamente protecionista em matéria dos agricultores franceses e de outros lugares que também prejudicam o andamento desta que é, sem dúvida, a vantagem competitiva do Brasil. Então, a gente sabe que isso é um negócio que demanda tempo e não podemos esquecer que nós tivemos aí, e novamente, não estou defendendo o governo Bolsonaro, mas acho importante a gente acertar o registro histórico. Nós tivemos 3 anos de pandemia em que ninguém viajava. Agora, houve, por parte do governo Bolsonaro, e aqui eu acho que é um grande, e que tem que ser destacado, um bloqueio ideológico na sua forma de lidar e de entender o mundo, até porque havia aquela perspectiva de que uma aproximação maior com os Estados Unidos talvez fosse resultar em acordos melhores, e aí houve também um momento de vilificação dos outros parceiros, e não podemos esquecer também que que existiu também algumas rugas pessoais entre o próprio Bolsonaro e alguns chefes de Estado, inclusive, há que se recordar a questão do Macron e também aquela forma, o tratamento infeliz que foi dado ao presidente de Portugal no desfile do 7 de setembro, quando o Brasil comemorou aí os 200 anos de independência. Então, houve uma série de equívocos na forma do governo anterior agir por falta de estratégia. Agora, este governo, ele tem a vantagem de ter uma experiência anterior na questão internacional, conta com um certo charme, uma perspectiva de que existe um certo charme, porque Lula é tratado no exterior, e é por essa razão que até ele gosta muito de viajar nesse sentido, como um preso político, quando na realidade os brasileiros entendem que ele foi um político preso. Então é por essa razão que você observa que o cenário doméstico lhe é complicado, tanto é que ele enfrenta alguns problemas aí de conseguir maioria dentro do Congresso Nacional, mas tem aí esta posição de destaque internacional, e nós vemos também que as críticas que foram feitas pelo posicionamento, veja, não é a questão, eu acho que a Europa entende muito bem que o Sul Global entende que a guerra na Ucrânia é um problema europeu. Foi feita uma pesquisa recentemente em que um terço mais ou menos das pessoas eram a favor
da Ucrânia, um terço era a favor da Rússia e um terço era mais ou menos, isso no sul global, em vários países, era indiferente, mas com viés mais para a Rússia. Então, o sul global entende que está pagando por uma guerra que acontece dentro do continente europeu e que isso é um problema que os europeus precisariam resolver. E a grande questão é que o governo brasileiro, não o governo, o presidente Lula, talvez por não entender que a recepção é dada ao Brasil e não ao seu presidente, afinal, o relacionamento é entre países e não entre indivíduos, a gente sabe que ele goza aí desta câmera global que lhe permite, de alguma forma, ter a projeção, só que comentou e fez alguns erros na sua análise, talvez até por uma falta de estratégia clara de como pretende posicionar o país nessa situação toda. Por cá, e relativamente à segunda parte da questão que gostaria de lhe colocar, mais direcionada para a visita de Lula da Silva a Portugal. Por cá tivemos uma primeira reação dos partidos de alguma aversão, tendo em conta que não existem muitos exemplos de chefes de Estado ou de figuras estrangeiras que tenham discursado na sessão comemorativa do 25 de Abril. Tivemos algumas exceções, poucas, e depois tudo se acelerou, tudo piorou a quando as declarações de Lula da Silva a propósito da guerra na Ucrânia, onde colocou grande parte das responsabilidades nos Estados Unidos, mas também na União Europeia. Pergunto, professor, como é que viu esta visita de Lula da Silva a Portugal? Como é que chegou aí algum ruído que eventualmente tivesse sido provocado pela presença de Lula da Silva neste país? Eu acredito que, do ponto de vista de política internacional, no Brasil, de fato, com o governo anterior, por seu bloqueio ideológico e até mesmo intelectual em determinadas questões, se afastou dessa situação toda e mais ou menos quis adotar uma postura de política externa baseada na questão ideológica. O retorno e a visita a Portugal numa data comemorativa para os portugueses, que é muito semelhante daquilo que o presidente de Portugal veio fazer no Brasil nos 200 anos, são datas importantes em que os países que são umbilicalmente ligados pela sua tradição, pela sua história, pelo processo de colonização e até mesmo pela evolução do país, fazia completo sentido e era importante para Lula participar deste momento. E ele aproveitou aí para tentar fazer uma correção naquilo que falou. Mas, às vezes, a correção na forma como é feita evidencia de que o que havia sido comentado anteriormente não tinha sido bem refletido na questão toda. Então, o Brasil tem interesses na relação com a Rússia, por causa dos fertilizantes, por causa da situação de fazer parte do BRICS, e precisa, à semelhança daquilo que outros países têm feito, adotar uma posição de distanciamento, mas um distanciamento inteligente. E justamente uma das coisas que a gente aprende em política externa é que nem tudo o que você pensa você precisa necessariamente dizer, ou você precisa fazer com que as outras pessoas saibam. Mas o que a gente nota muitas vezes é que eles estão retomando uma agenda até meio requentada daquilo que foi nos governos anteriores. O Brasil querer um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, uma série de coisas. Mas o que eu acho que é o mais fundamental dessa visita toda é que o Brasil poderia aprender com Portugal a fazer um pouco mais de diplomacia, porque eu sempre digo que Portugal, pelo seu tamanho, pela sua relevância histórica, mas em razão até mesmo do seu peso econômico global, a gente nota que Portugal tem uma representação e uma atividade diplomática que é de primeira linha, ocupa posições extremamente relevantes no cenário internacional, e o Brasil, invariavelmente, por erros na sua análise, é sempre considerado o anão diplomático da história. Então, acho que a gente até poderia aproveitar muito mais dessa situação, justamente na construção de uma relação mais estratégica de longo prazo. Nós sempre mencionamos, né, professor, essa posição Brasil
um gigante territorial, um anão diplomático, e o Portugal praticamente o contrário, é um anão teoricamente no território e um gigante diplomático com o seu poder de influência, tanto dentro quanto fora da Europa. Eu gostaria de saber exatamente sobre esse assunto com o Antônio, dessa relação e como que ela pode beneficiar o país nas discussões dentro da Europa. Muito se fala em Portugal como essa porta de entrada ao Brasil para levar grandes temas para dentro da Europa para serem discutidos. Muito se falou nisso com essa viagem, mas também com os debates que foram gerados acerca dela. Então, essa reaproximação, essa visita, essa novamente visita do Brasil a Portugal e essa possibilidade de abrir portas dentro da Europa. O senhor enxerga dessa forma, essa possibilidade de montar diálogos, montar debates dentro do próprio grupo, da própria União Europeia, utilizando Portugal como uma forma ali, como uma ferramenta de conversa? Como se relaciona essa discussão? Como que o senhor enxerga todo esse posicionamento, essa relação Brasil-Portugal-Europa, esse intermédio de Portugal, teoricamente, com os debates dentro da União Europeia? Bom, eu sou capaz de ter que começar por pedir desculpa, mas não estou completamente convencido que a posição de Portugal na Europa seja uma posição de grande relevo em termos diplomáticos. Evidentemente que as vias diplomáticas portuguesas estão bem oleadas, têm gente desde sempre muito capaz, mas a voz de Portugal na Europa não é propriamente uma coisa que tenha um significado absolutamente transcendente. Como saberão, a Europa, digamos que vive debaixo do jugo do eixo Berlim-Paris. O eixo Berlim-Paris é o eixo mais importante da União Europeia e é um eixo que umas vezes está alinhado, está em conjunto, vive em conjunto relativamente a algumas opções, mas a maior parte das vezes o eixo Paris-Berlim é um eixo em que há fortes disputas para se perceber qual é que será a capital a mandar na União Europeia. Digamos que de alguma forma há uma terceira via na União Europeia, uma terceira via que está em surgimento porque a terceira via tradicional desapareceu, era o Reino Unido que saiu, e portanto essa terceira via desapareceu e neste momento há alguma tentativa por parte, nomeadamente de Itália, que é também uma das maiores economias da União Europeia, uma tentativa da parte da Itália de ser uma espécie de terceira via dentro da União Europeia. A voz de Portugal na União Europeia é uma voz equidistante e semelhante a quase, eu diria que aos restantes 24 países que não fazem parte do topo da liderança da União Europeia. É obviamente uma porta de entrada do Brasil na União Europeia, claramente, já que mais não fosse, porque Portugal conhece os responsáveis dos outros países e há de com certeza poder apresentá-los aos brasileiros que quiserem entrar na União Europeia. Vale a pena, e diria que isto é um pouco dizendo que a minha ideia tem alguma razão de ser, vale a pena recordar que, ainda em termos diplomáticos, que a CPLP, de que Portugal e o Brasil fazem parte, é uma estrutura com muito pouco peso político na União Europeia e, portanto, isso de alguma forma caracteriza aquilo que é a presença portuguesa no Bloco dos 27. Maravilha. A gente vai... Sim, Gabriel, sim, por favor. Não, perfeito. É porque eu tenho que te chamar um rápido intervalo aqui na nossa programação. A gente volta com essa conversa em alguns minutinhos, depois do nosso intervalo comercial, completando essa grande discussão sobre a viagem de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, a Portugal, que foi encerrada recentemente, mas claro, a gente volta em poucos minutos aqui com o Atlantic Connection. Estamos de volta com o Atlantic Connection, parceria da BBC News com o Jornal Econômico de Portugal, e essa grande discussão sobre a viagem de Luiz Inácio Lula da Silva a Portugal e todos os seus desdobramentos.
José Lourinho, gostaria de voltar essa nossa conversa. Eu lhe interrompi no nosso quadro anterior, então, por favor, eu sei que você tem várias perguntas, então vamos continuar esse grande debate aqui sobre essa relação Brasil-Portugal. Uma das perguntas que gostaria de fazer ao professor Marcos Vinícius de Freitas tem a ver com aquilo que foi comentado quando das declarações de Lula da Silva na China, a propósito da responsabilidade atribuída por Lula da Silva, a responsabilidade do conflito na Ucrânia, colocou, digamos que a responsabilidade nos Estados Unidos e também na União Europeia. Depois, em Portugal, de certa forma, acabou por moderar um bocadinho este discurso, fazer ali um certo recuo. O que eu pergunto é o seguinte: quando estas declarações são feitas, Lula da Silva faz umas declarações na China, depois em Portugal modera ali um bocadinho essa intervenção, sabendo que Portugal está perfeitamente ao lado da Ucrânia neste conflito. O que eu pergunto é se estas relações internacionais, a postura de Lula da Silva, mas também de outros intervenientes internacionais, tem que ser feita sobretudo com o pragmatismo daquilo que é o business as usual, não é? Perceber o que é que são as ligações comerciais entre os países e tentar, de certa forma, respeitar cada um deles à sua maneira e, de certa forma, se calhar descurar um bocadinho aquilo que é a consistência na argumentação e nos diálogos, naquilo que é, neste caso, a responsabilidade da guerra na Ucrânia. Não, eu concordo plenamente, porque vamos pensar o seguinte, né? Uma das frases que eu prefiro em política externa é a do Lord Palmerston, quando era primeiro-ministro do Reino Unido, em que ele dizia que em política externa você não tem nem amigos perenes, nem inimigos perenes, a única coisa que é perene, as únicas coisas que são perenes são os interesses que os países mantêm nas coisas e no seu relacionamento, e no seu posicionamento, e no seu planejamento de longo prazo. O grande problema sempre é que o Brasil, e isso não é um defeito deste governo, mas um defeito que o Brasil tem há muitos anos, é o fato de não saber o que quer, não saber qual é o posicionamento que pretende ter externamente. A gente observou, por exemplo, no caso brasileiro, as falas do presidente Lula tiveram alta condenação, mas o argumento aqui no Brasil foi de que o Brasil era uma potência mediana e se equivocando aí do papel importante que o país deveria considerar com relação àquilo que faz. É por essa razão que a gente sempre fala, né, que o país sempre joga abaixo da sua potencialidade. Então, claramente que e também tem uma outra frase chinesa que eu gosto muito de relembrar. Os chineses sempre dizem que para você dar palpite na casa alheia, a sua casa precisa estar em ordem em primeiro lugar. Então, até mesmo para que você tenha aí a capacidade de poder apontar possíveis sugestões e possíveis viabilizações de processos e efetivamente lograr aí algum resultado de sucesso. A realidade é de que a guerra na Ucrânia, de alguma forma, tem prolongado a questão da recessão global, o aumento da inflação global, e isso prejudica todos os países. O que iniciou como um problema europeu é um problema que é sentido hoje em dia na gôndola do supermercado em qualquer lugar do mundo. Então, porque nós observamos isso nesse sentido, e a gente tem notado também que, e aqui é um aspecto importante da visita de Lula à China, a gente nota que existe também uma mudança no pêndulo da hegemonia global, no pêndulo do centro econômico global para a Ásia. Então, nesse sentido, ao analisarmos tudo isso que vem acontecendo, o Brasil precisa entender algumas coisas que lhe são importantes. Em primeiro lugar, nessa construção de nova ordem global e nova ordem mundial, como vem sendo perpetrado nos últimos anos, é mais interessante para o Brasil ter uma aproximação com os BRICS,
porque nunca vai conseguir, de fato, ter uma participação efetiva dentro de um G7. E tem que também saber contornar a situação, porque não pode esquecer que tem nos Estados Unidos um parceiro histórico e na União Europeia também um outro parceiro histórico. Então, essa que é a grande dificuldade de você modular o discurso justamente para não cair nessas armadilhas da falta de coerência internacional. Então, o presidente Lula, embora tenha afirmado algumas coisas que, se nós não deveriam ter sido ditas, na realidade é justamente a falta de estratégia e de modulação naquilo que precisa afirmar, justamente levando em consideração os interesses de longo prazo do país. Maravilha. E aí, Antônio, eu gostaria de entender mais ou menos essa percepção sobre a relação brasileira com esses dois polos que estão sendo montados neste momento. Nós tivemos aquelas falas que no início do programa eu mencionava foram um pouco polêmicas, inclusive colocando, de certa forma, a culpa sobre o prolongamento do conflito na União Europeia e também nos Estados Unidos, e equiparando Rússia e Ucrânia na culpa ali pelo conflito armado que está sendo instaurado, que está sendo alongado desde o ano passado. Isso foi, de certa forma, mudado, como o Lourinho, ele mencionou na pergunta anterior. Em Portugal ele dizia que o mundo precisava saber que o Brasil condenava sim a invasão de territórios, a invasão do território ucraniano pela Rússia, mas que não sabia dizer, não era papel do Brasil dizer a quem pertencia ou não, de certa forma, cada um dos territórios. Então, mantendo essa neutralidade, mas voltando um pouco nesse discurso, retomando um pouco esse discurso de apaziguamento das relações com Europa e Estados Unidos, justamente nessa indecisão que o Marcos Vinícius comentava há pouco. Nós também tivemos uma entrevista ao El País, logo em seguida da saída de Portugal, na visita à Espanha, em que Lula mencionava o acordo do Mercosul com a União Europeia, dizendo que do jeito que está é impossível de ser aceito, que ele vai trabalhar para fazer algumas mudanças, para ratificar esse acordo ainda no ano de 2023, mas do jeito que a proposta foi feita e assinada há anos atrás, é impossível de ser aceita. Isso, de certa forma, gera um desgaste e até um pouco de alongamento ali nessas discussões que já estavam complicadas na Europa pela extensão ali das votações, são muitos países a votarem pelo acordo, por firmar esse acordo ou não, mas também desgasta aqui no Brasil e no Mercosul como um todo, ou seja, vamos rediscutir os termos da proposta. Como que o senhor identifica também esse ponto de indecisão do Brasil, não só do governo, mas do Brasil historicamente, de se apoiar em um lado ou outro, esse patamar de, neste momento, neutralidade do país em relação a conflitos, em relação também a relações internacionais econômicas? Eu era capaz de dividir a minha resposta em duas, por favor, fique à vontade. Partes. Claro. Por um lado, o acordo Mercosul. Bom, por um lado, quaisquer acordos internacionais neste momento têm vidas difíceis, uma vez que o multilateralismo já teve melhores dias, não é? A União Europeia, no seu interior, tem uma série de forças antagónicas, como aliás o professor referiu particularmente na questão da agricultura, que são muito poderosas. Eu recordo que nesta altura, e apesar de tudo o que a Europa diz sobre o conflito na Ucrânia, nesta altura há 5 países da União Europeia, 5 países em 27, não são assim tão poucos, há 5 países da União Europeia que decidiram proibir a entrada de cereais ucranianos nos seus territórios nacionais. Portanto, isto por uma questão simples, porque a entrada de cereais que não pagam na passagem da alfândega para o interior da União Europeia, não pagam qualquer imposto e, portanto, são, digamos que de alguma forma, concorrência desleal aos produtores búlgaros, húngaros, romenos, eslovacos e, falta-me um que não me consigo de repente, e polacos. Portanto, esta questão internamente tem o seu sentido e, obviamente, que se isto internamente é assim, por maioria de razão, externamente, em relação ao Mercosul, evidentemente também tinha que ter um problema. E, de facto, na área da agricultura, mas com certeza não só, estes problemas vão continuar a existir e vão ser difíceis de atuçar. Tanto mais que, como dizia anteriormente, cada bloco
o bloco dos 27 da União Europeia por seu lado e o Mercosul pelo lado dele, cada bloco internacional neste momento tem boas razões para se fechar um pouco dentro de si, até porque, como sabemos, e o professor saberá com certeza bem mais do que eu sobre esta matéria, mas como genericamente todos sabemos, os Estados Unidos estão, de alguma forma, a fazer com que o multilateralismo retroceda. Donald Trump já começou a fazê-lo e, obviamente, a China, como resposta, aparentemente tem que fazer pouco mais ou menos a mesma coisa. Relativamente à questão da guerra e da importância que uma ideia relativamente alinhada sobre o conflito mereça uma atenção especial do Brasil, eu confesso que não tenho muito a certeza que isso seja verdadeiramente importante para o Brasil. Parece-me que é mais importante, eu diria que é mais importante que os países, sobre qualquer questão que exista no mundo, que os países se sintam à vontade para ter ideias, uma vez explicáveis, como é evidente, não ideias disparatadas, mas ideias explicáveis sobre qualquer assunto que se passe no planeta Terra, ou mesmo na Lua, ou em Marte, onde aparentemente também começaremos a ter coisas para discutir. E, portanto, parece-me perfeitamente razoável que o Brasil, como muitos outros países, tenha a posição que queira ter, sendo certo que é bom que se recorde que o Brasil, nas Nações Unidas, fez parte do numeroso grupo que votou as sanções, a sanção ideológica, digamos, do início da guerra por parte da Rússia. Portanto, parece-me que, desse ponto de vista, o Brasil está perfeitamente bem naquilo que é a sua ideia. E do ponto de vista da Europa, se nós europeus temos alguma coisa que nos queixar, sim, queixemos, porque não? Sendo certo que a resposta portuguesa à visita do presidente Lula da Silva, como vocês no Brasil compreenderão, tem uma componente nacional, como é evidente, e depois tem uma componente internacional que é também uma componente que tem muito a ver com o atual estado da arte da extrema-direita na Europa. Eu não tenho a certeza que o estado da arte da extrema-direita na Europa há de ser semelhante, mas não será com certeza exatamente igual àquilo que se passa na América Latina, mas o crescimento da importância da extrema-direita, ainda esta semana ficámos a saber que o próximo governo finlandês vai ter a presença da extrema-direita, é uma presença que está cada vez mais presente, digamos assim, e em Portugal também, pese embora o facto de, há uns anos atrás, alguns eminentes analistas terem dito, de uma forma um pouco tola, digamos assim, se me permitem a expressão, terem dito que Portugal ficaria sempre à margem deste crescimento da extrema-direita. Obviamente que não ficaria em nenhuma circunstância, e foi com essa emergência da extrema-direita, da sua triste má educação e de um nihilismo deslocado, digamos assim, pouco consistente, ideologicamente disparatado, com que foi aí que Lula da Silva teve de se haver com esta coisa maçadora que foi aquele performance no Parlamento português. E pego nesta... Lembrando, né, só Antônio, só ponderando aqui, José, que essa posição de neutralidade em relação ao conflito na Ucrânia, ela não é exclusividade desta administração. Na administração anterior nós já tínhamos uma posição bem parecida, bem alinhada com o que nós vimos agora, de não acertar nenhum lado. Inclusive tivemos sim a viagem do presidente Jair Bolsonaro, presidente Jair Bolsonaro, né, à Rússia para conversar com Vladimir Putin um pouquíssimo tempo antes de estourar o conflito no leste europeu. Então essa parece uma posição institucional do Brasil e não exclusividade de uma administração ou outra, como nós sempre ponderamos aqui na BMC. Por favor, José. Sim, Gabriel, e de facto, perante esta reflexão final do António, gostaria também de perguntar relativamente à questão da extrema-direita e ao crescimento da extrema-direita. De facto, tivemos aqueles acontecimentos absolutamente
lamentáveis no centro dos três poderes em Brasília. De facto, paira sempre uma ameaça de extrema-direita perante o poder vigente. Em Portugal não é diferente, fala-se inclusivamente da possibilidade da dissolução do Parlamento em Portugal, sendo que muitos veem como um entrave a possibilidade de termos, de facto, o Chega, que é o partido de extrema-direita em Portugal, a subir nas próximas eleições e, portanto, como se quer manter esse partido longe da governação, provavelmente não se parte para a dissolução, esse será um dos motivos, mas gostaria de ouvir o Marcos exatamente sobre esse ambiente político no Brasil, se de facto o designado bolsonarismo continua a ser uma ameaça para Lula da Silva. É uma questão muito relevante, porque até hoje estou querendo entender o que as pessoas definem como bolsonarismo, que é uma coisa que eu preciso procurar no dicionário para entender direito qual é a percepção. Porque no Brasil, veja, nós falarmos de extrema-direita no Brasil e extrema-direita na Europa são duas coisas diametralmente opostas, até por causa da experiência do continente europeu com relação à extrema-direita, coisa que o Brasil não passou nem de perto. Embora nós tivemos o período de ditadura militar, de 1964 a 1985, até mesmo a ditadura militar no Brasil teve um viés um pouco menos complicado do que aquilo que você observou, por exemplo, em Chile, Argentina. Então, no Brasil, a gente teve um processo e tem um processo histórico um pouco diferente nesta situação e é bem distante daquilo que você observa, por exemplo, com aquilo que Marine Le Pen fala na França, ou a AfD na Alemanha. Então você tem aí uma coisa um pouco diferente. Agora, o problema é o seguinte: o Brasil, desde 1985, não tem, de fato, uma direita no poder. Não tem, e um dos grandes discursos históricos que o presidente Lula da Silva fez foi certa vez, foi que num pleito eleitoral, todos os candidatos eram à esquerda do espectro político. Então, o Jair Bolsonaro surge justamente por causa de um cansaço de material com relação aos partidos que ofereciam mais do mesmo. E se você observar, mesmo a agenda do presidente Lula não é nada diferente. O que se achava que o governo atual seria parecido ao primeiro mandato do presidente Lula, está parecendo mais com um segundo mandato da presidente Dilma, um terceiro mandato da presidente Dilma. Então, necessariamente, eu sempre digo isso, o grande eleitor do próximo governo é o atual governo com os erros que ele tem. Agora, o que aconteceu ali no dia 8 de janeiro no Brasil, que deve ser investigado, e veja que interessante, né? Nos Estados Unidos, a primeira coisa que se fez foi uma comissão para estudar aquilo que tinha acontecido. E no Brasil, nós temos o atual governo lutando para que nada nesse sentido aconteça. Então, existe um posicionamento muito estranho com relação àquilo que vem acontecendo no país. Mas não acredito, terminado este período, que Jair Bolsonaro continuará sendo o líder da direita no Brasil, até porque muito do que foi prometido pelo governo dele não foi entregue efetivamente e que gerou até um cansaço enorme por parte da população com relação àquilo que aconteceu. O grande inimigo, o grande erro de Jair Bolsonaro, sem dúvida, foi a forma desastrosa como ele lidou com a pandemia. E não foi problema único dele, não. Todo país da América Latina em que os presidentes não souberam lidar com a pandemia não foram eleitos nem reeleitos. Então, a falta de empatia, a falta de solidariedade foram um dos grandes equívocos, além de uma política que não entregou efetivamente a melhora que as pessoas acreditavam que fosse acontecer. Mas, ainda assim, a margem de vitória de Lula foi de apenas 1%, o que demonstra que existe um eleitorado dividido. Mas este eleitorado no Brasil não tem esta característica de querer aí uma aproximação mais extremada à direita, de implantação do fascismo. O que a gente tem, e isso é uma verdade,
e da agenda política norte-americana e muitas vezes europeia naquilo que a gente está discutindo, coisas que não têm nada a ver com a realidade brasileira. Então, este que é o grande desafio que o Brasil tem, entender qual é o seu objetivo, quais são as suas prioridades e parar de ficar importando modelo de Donald Trump ou mesmo o modelo do Partido Democrata e a agenda do Partido Democrata norte-americano, que nada tem a ver com a realidade brasileira. Maravilha, acho que conseguimos aí passar uma ficha a limpo dessa viagem, tem bastante coisa ainda a ser discutida e a gente nos encaminhamos aqui para o finalzinho do nosso programa. Eu gostaria de deixar as considerações finais, essa provocação a quem nos assiste. Por favor, Antônio, qual a mensagem que nós podemos deixar dessa análise, dessa viagem, claro, da relação entre os dois países daqui em diante? Bom, parece-me que a mensagem mais importante é que há um realinhamento entre Portugal e o Brasil, sendo certo que Portugal e o Brasil têm o relacionamento entre estes dois países tem características que são muito pouco repetíveis noutras geografias e, portanto, o regresso do bom entendimento que está, parece-me a mim, para além de qualquer divisão política, porque tem muito a ver com aquilo que é a percepção do povo, de um povo relativamente ao outro, e essa percepção é que é importante, quer dizer, o Bolsonaro passa tão rapidamente ou tão pouco rapidamente como o Lula da Silva passará tão rapidamente ou tão pouco rapidamente como os presidentes, como o Marcelo Rebelo de Sousa, não é verdadeiramente qualquer um destes três personagens que importa. O que importa é a percepção que o povo português e o povo brasileiro fazem de si próprio e de si relativamente ao outro, e eu acho que nessa área há um recentramento de amizade, e é isso que me parece que é importante, e é isso que vai ficar para a história. Não é o Lula da Silva, o Bolsonaro ou o Rebelo de Sousa. Também em jeito de balanço, professor, peço-lhe também que nos deixe aqui uma reflexão global da forma como, do que é de que imagem passou o Brasil nesta visita a Portugal e daquilo que se espera na restante visita ao velho continente. Não, eu acredito que a análise do Freitas foi perfeita, não é? Nesse sentido de que pessoas passam, países ficam, e o importante aí são os laços culturais que nos unem há 523 anos, desde o dia em que Pedro Álvares Cabral entrou na Carla e chegou no Brasil e começou este processo de união umbilical entre os nossos dois países, que é importante, falamos a mesma língua, aprendemos do mesmo jeito, temos características muito próximas. O Brasil, claro, teve outras nacionalidades que também vieram construir o projeto brasileiro, mas somos umbilicalmente ligados, temos que entender como um e o outro pensam para que nós possamos avançar em conjunto. E eu sempre falei, eu sempre comento isso, Portugal é um parceiro estratégico para o Brasil, não só na Europa, mas em África, na Ásia. A experiência que Portugal tem em algumas áreas, o Brasil ainda precisa aprender, até mesmo na questão diplomática, embora nós às vezes achamos que não, mas existem aí coisas que nós poderíamos compartilhar e agir em conjunto. Então, em todos os meus encontros com diplomatas portugueses, eu sempre fico muito impressionado com o calibre e a qualidade do quadro diplomático português e a compreensão daquilo que vai acontecendo no mundo. Então, é importante aí que os países andem e caminhem juntos, porque foi há 523 anos que Cabral cruzou o Atlântico e os portugueses descobriram o Brasil, e é hora de os brasileiros cada vez mais descobrirem Portugal e se aproximarem, porque a partir desta união nós podemos construir muitas coisas juntos e criar aí um futuro cada vez mais relevante internacionalmente. Maravilha. José Carlos Lourinho, agradeço imensamente aí pela conversa, sempre um prazer conversar contigo. Estou invadindo aqui o programa, a gente faz esse rodízio de apresentadores, mas quando nos encontramos gosto sempre muito da conversa. Agradeço imensamente aí pelo tempo dedicado, essa parceria é muito interessante para os dois e sempre muito enriquecedora, BBC News e Jornal Econômico.
Muito obrigado, Gabriel. Agradeço também naturalmente aos nossos 2 convidados e esperando que regressem ao nosso convívio em breve para discutir estes e outros temas. Maravilha. Nós vamos ficando por aqui. Nós vamos ficando por aqui. O BMC Atlantic Connection, Jornal Econômico Atlantic Connection, esse programa aqui, essa grande parceria fica por aqui, mas lembrando, temos episódios semanais, então na próxima semana voltamos com outro grande tema aqui para debate entre os nossos convidados, entre os jornalistas. Um abraço a todos. Tchau, tchau.